Boa tarde. Agora teremos a palestra do mestre Henrique Rich. Ele é formado aqui na FURG em Física Bacharelado, com ênfase em Astrofísica. Fez mestrado com o PPGF da Física, aqui da FURG, junto com o mestrado sanduíche na UNAM. E atualmente é aluno da Física Licenciatura. Com a palavra. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. E, bom, eu vou falar um pouco sobre astrofísica estelar de altas energias, vou dar um panorama geral, um pouco sobre os sistemas que a gente tem nesse tópico, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado em específico. Bom, dentro da área da astronomia, da astrofísica, a gente vai ter alguns tópicos, né? E, em especial, a astrofísica estelar de altas energias é um tópico que atualmente os professores aqui da física na FURG não trabalham tanto, né? Não é o principal foco deles. Então, justamente por isso que eu decidi pincelar assim, os principais sistemas dessa área, para a gente poder explorar um pouquinho, né? Então aqui eu trago só basicamente as diferenças entre astronomia e astrofísica, que às vezes pode gerar um pouco de confusão, né? A astronomia é uma questão mais observacional, a gente poderia botar assim, né? É mais uma questão de mapeamento, e já a astrofísica vai envolver mais a física, como o próprio nome já diz, né? A gente entender um pouco mais da dinâmica da coisa, como emite, como funciona a gravidade, o campo magnético, etc. Né? Então aqui eu linkei, né? Eu citei algumas dessas áreas na astronomia, né? Astronomia de posição, astronomia observacional, astronomia planetária, cosmologia observacional e cartografia celeste. Enquanto na astrofísica, a gente teria astrofísica estelar, extragaláctica, cosmologia, altas energias, planetária e partículas. Em especial, o que eu trabalhei no meu mestrado foi uma junção de duas áreas, né, que seria a astrofísica estelar e a astrofísica de altas energias. Né? Então, seria estelar de altas energias. Bom, então eu vou trazer aqui rapidamente, né, como se formam as estrelas. Né? Uma estrela ela vai nascer quando uma nuvem de poeira, de gás interestelar, atinge uma pressão suficiente para que starte, para que comece a fusão nuclear em seu núcleo. Né? E a evolução dessa estrela vai depender da massa de nascimento dela. Então, aqui nessa figura, a gente tem diferentes massas de nascimento das estrelas e elas morrem de formas diferentes. Né? A fusão nuclear no núcleo da estrela vai produzir elementos mais pesados, e conforme essa massa de nascimento, ela pode conseguir fundir mais elementos ou não. Né? Então, a gente tem lá o primeiro exemplo, é uma estrela pouco massiva, que fica entre 0,08 massas do Sol e 0,45. Ela só vai conseguir fundir o hidrogênio em hélio e ela vai morrer como uma anã branca. Né? A gente tem um processo intermediário aqui, onde a gente vai ter uma fase onde a gente consegue fundir o hélio em outros elementos, como carbono e oxigênio. A gente tem a fase de supergigante vermelha. E, por fim, a gente termina com o mesmo destino, que seria uma anã branca, né? Para essa faixa entre 0,45 e 8 massas do Sol. Depois a gente tem os dois estágios finais, né, que seriam as estrelas entre 8 e 25 massas solares. A gente vai ter uns ciclos de fusão nuclear muito mais complexos, fundindo uma série de elementos. E esses ciclos eles terminam com uma grande explosão, que seria chamada de supernova. E a gente vai ter dois destinos diferentes, uma estrela de nêutrons e um buraco negro. Como a gente vai falar aqui de astrofísica estelar de altas energias, a gente está interessado nesses objetos compactos, que seriam esses destinos finais, né, da morte das estrelas, que seriam as anãs brancas, as estrelas de nêutrons e os buracos negros. Então, a anã branca é uma desses destinos das estrelas, né, das estrelas menos massivas, e depois dessa morte dessa estrela, o núcleo remanescente ele é muito pequeno comparado com o tamanho original da estrela. Né? Então eu trago aqui a Sirius B, que é uma anã branca que a gente consegue observar, né?
e ela tem um tamanho muito próximo com o da Terra, né? Então ela fica muito menor do que o seu tamanho original, antes da sua morte. Consequentemente, ela tem uma densidade muito mais alta. A gente pode ver aqui, ó, densidades entre 10 na 6 e 10 na 7 gramas por centímetro cúbico, raio comparado com o da Terra. E as massas típicas giram entre 0,6 e 1,4 massas solares, né? A gente tem um limite de 1,4 massas solares, que seria o limite onde a pressão gravitacional consegue ser suportada pela pressão de degenerescência, né? A gente tem uma pressão quântica, a gente pode colocar assim, né? Dentro dos níveis eletrônicos, surge essa pressão de degenerescência, porque o elétron não pode ocupar os mesmos estados quânticos, né? Então, numa estrela normal, tu tem um equilíbrio hidrostático quando a pressão da gravidade é rebatida pela pressão de radiação. Numa anã branca, tu já não tem fusão nuclear. Então, o que vai sustentar essa estrela não vai ser a pressão de radiação, porque não tem fusão nuclear, mas vai ser essa pressão de degenerescência. A gente tem outro destino, que é as estrelas de nêutrons. Essas vão ser os objetos com os maiores campos magnéticos conhecidos, né? Os campos giram entre 10 na 8 e 10 na 15 Gauss, né? Onde as estrelas típicas vão ter como 10 na 12 Gauss e 10 na 14, 15 a gente vai considerar os magnetares, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Esses objetos excêntricos, eles estão no limite antes do colapso gravitacional, né? Então essa estrela de nêutrons, ela, mais uma vez, ela suporta o equilíbrio devido à degenerescência, e essas massas giram entre 1,4 e 2,2. Né? Alguns modelos vão estipular 2,5 massas do Sol para o limite, né? Mas aqui a gente vai adotar esse de 2,2. E a gente chama atenção para as massas, né? Uma massa entre 8 e 25 massas solares, e isso num raio de apenas 10 quilômetros. Né? Então é um objeto com uma densidade absurda, né? Densidade de 10 na 14, aproximadamente, gramas por centímetro cubo. E por fim, a gente tem o buraco negro, que seria o estágio onde a gravidade é tão alta que a velocidade para te escapar desse lugar supera a velocidade da luz, né? Então você tem uma velocidade de escape superior à da luz, e como consequência disso tu tem um buraco negro, né? Esse buraco negro vai ser definido pelo horizonte de eventos, que não é a crosta da estrela, mas é sim o ponto onde se atinge essa velocidade, onde se vence a barreira da luz, né? Então, a partir daquele ponto, a gente perde o acesso à informação. Qualquer partícula que atravesse esse ponto, ela já não tem como voltar, né? E os buracos negros vão ter massas típicas entre 3 massas solares e centenas de massas solares, né? Bom, o interesse nosso aqui é falar um pouco mais dos sistemas onde esses objetos compactos estão inseridos do que dos objetos em si, né? Então, esses objetos, as anãs brancas, as estrelas de nêutrons e os buracos negros, vão estar em diferentes sistemas astrofísicos. O primeiro deles que eu vou trazer é o sistema binário, né? No meio interestelar, um objeto compacto pode encontrar uma estrela comum ou um outro objeto compacto, e eles podem se orbitar, né? Dentro desse sistema, a gente tem diversas questões em aberto e a gente tem diversos pontos de estudo, né? Aqui eu trago só algumas citações rápidas, né? Que a gente tem aqui os dois objetos, no que a gente chama de lóbulo de Roche, e isso vai nos dar como um objeto menor, né, vai doar matéria para o objeto que vai coletar, né? Dentro desse sistema, a gente tem que lembrar que ele é um sistema um pouco complexo, porque as estrelas rotam em torno de si própria. Então, além de uma matéria do meio interestelar sentir atração gravitacional, ela também vai sentir uma força centrífuga, pois os objetos estão rotando. Então, tu vai ter um cabo de guerra, digamos assim, né, entre a força gravitacional e a força centrífuga. E aí, esse é um modelo bem clássico que a gente consegue estabelecer os 5 pontos de Lagrange aqui dentro, que seriam os pontos onde existe o equilíbrio entre essa força gravitacional e essa força centrífuga, né? Então, são a partir desses pontos que a matéria pode eventualmente escapar desse sistema, né? E ela cresce especialmente por esse ponto L1 aqui. Bom, quando a gente tem esse sistema binário,
onde ocorre a acreção, né, uma fração da matéria de uma estrela é comida pela outra, a gente tem a possibilidade da formação de um disco de acreção, onde a estrela que se alimenta vai ter a formação desse disco, ou a possibilidade de coalescência, que seria a fusão. Né? Esses dois objetos se aproximam o suficiente para colidir e se fundir numa próxima estrela que muito possivelmente será uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Bom, nesses tópicos das estrelas binárias, eu trago 3 questões em aberto, que a gente estuda até hoje, que é como de fato ocorre a taxa de acreção. Né? A gente sabe que essas estrelas se alimentam uma da outra, mas a gente não consegue ainda compreender exatamente como ocorre essa taxa de acreção. Né? Tanto as estimativas como o que influencia nisso. Né? É uma questão que existem diversos modelos, mas a gente tem muitas dúvidas. A questão dos sistemas binários não vai ser uma questão puramente clássica, né? A gente não vai ter só questões gravitacionais envolvidas. As estrelas possuem campos magnéticos. Então, existe o entrelaçamento das magnetosferas das estrelas. Como essas linhas de campo rotante interagem com a matéria que está sendo arrancada de uma estrela e devorada pela outra. E depois, por fim, a gente também tem a emissão de ondas gravitacionais. A gente sabe que qualquer objeto massivo gera uma deformação no tecido do espaço-tempo, e nesse sistema específico das binárias, são um dos grandes eventos que emitem ondas gravitacionais. Né? A gente teve a primeira detecção de ondas gravitacionais pelo LIGO, justamente num sistema binário de duas estrelas de nêutron. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso também. Bom, dentro desse sistema binário, a gente pode pode acontecer de uma estrela a mais massiva, que vai coletar com maior gravidade, ela formar um disco de acreção, né? Como a gente consegue ver na imagem. Isso pode acontecer basicamente de 2 formas, né? Que é em um sistema binário ou uma estrela isolada e se aproxima de uma nuvem interestelar e essa nuvem interestelar vai sentir o potencial gravitacional e vai se acumular em forma de um disco de acreção, né? Bom, os discos eles estão presentes em diversos sistemas astrofísicos distintos. Né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, que seriam as próprias binárias, né? Uma estrela comum, como o Sol aqui, se aproxima de uma estrela de nêutrons ou de um buraco negro e acaba doando uma fração da sua massa, gerando um disco de acreção. A gente tem a GNs aqui, núcleo de galáxias ativos, também temos a formação de um disco de acreção. A gente tem os objetos compactos isolados, né? Aqui o exemplo da primeira foto de um buraco negro tirada. E a gente tem a formação das estrelas. Na formação de protoestrelas, a gente também tem a formação do disco de acreção. Né? Mas como que se forma esse disco e como ele evolui? Né? A ideia é que quando uma estrela encontra uma nuvem de gás isolada no meio interestelar, essa nuvem de gás vai sentir o potencial gravitacional da estrela. E, a princípio, a nuvem de gás não tem uma densidade muito grande. Então, a viscosidade, o atrito na nuvem de gás é muito pequeno. Conforme ela começa a sentir o potencial gravitacional, ela tende a conservar o momento angular, então ela tende a rotar em torno da estrela e ela tende a ser planificada no plano orbital. Só que conforme ela é planificada no plano orbital, a sua temperatura e a sua pressão aumentam. Quando isso acontece, as viscosidades, o atrito interno entre as camadas começa a não ser mais desprezível. Então esse atrito interno, ele transfere o momento angular para as bordas do disco e isso proporciona a acreção. Porque se tu pensar que o momento angular vai conservar, tu não tem acreção, tu tem uma órbita estável em torno da estrela. Ela não come a matéria, digamos assim. Então tu precisa que alguma força de atrito, né, algum torque viscoso, de certa forma, dissipe o momento angular para que haja a acreção. E aqui a gente entra já num dos problemas dos discos de acreção. Né? Um disco de acreção típico de um sistema isolado, de uma estrela de nêutrons, por exemplo, ele vai ter cerca de 100 mil quilômetros de raio. E se a gente usar a viscosidade molecular padrão, que é o que a gente está acostumado a trabalhar em termos de viscosidade de plasmas e de gases, isso geraria uma acreção de 5 centímetros por ano. Então, para uma partícula sair da borda do disco e ser engolida pela estrela, demoraria mais que a idade do universo. Então, a gente tem um problema teórico, né? A viscosidade molecular padrão que a gente usa nos nossos laboratórios aqui não serve para esse tipo de sistema, né?
E aí é que justamente eu vou trazer algumas questões em aberto desse tópico, né? A primeira delas é justamente a viscosidade efetiva. A gente não sabe a fenomenologia dela. A gente tem alguns parâmetros postulados, né? Como o mais conhecido, que é o Shakur-Sunyaev, que ele vai adicionar um parâmetro alfa, né? Ele dá um termo para tentar descrever essa viscosidade de uma forma que corresponda mais aos dados que a gente tem, né? Em segundo lugar, a gente tem a instabilidade magnetorrotacional, né? Que seria as linhas de campo rotante da estrela interagem com o disco. E isso, de certa forma, pode frear a estrela e canalizar a matéria para a acreção, né? E aí, como isso ocorre, é extremamente complexo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Quais são as relações onde o campo magnético impede a acreção e quais são as relações onde ele possibilita a acreção? Mas dentro da estabilidade magnetorrotacional, a gente tem diversas questões ainda sendo estudadas, né? A própria interação entre o disco e o campo, né? Ali no GIF a gente consegue ver que conforme ocorre a acreção, a estrela central começa a produzir um jato, né? Um jato relativístico. Esse jato ele vai ser muito interligado com as questões magnéticas. A gente ainda não compreende exatamente o que causa esse jato, mas a nossa ideia é de que as partículas carregadas aceleradas próxima ao disco, próxima ao bojo central, de certa forma elas conseguem se ligar ao campo magnético dessa estrela e serem ejetadas, né? Por isso que ele sai de forma bipolar, né? De forma polar. Bom, e por fim a gente tem o estudo das geometrias dos discos, né? Em diferentes sistemas a gente tem geometrias distintas, né? A gente tem geometrias finas e espessas. E os discos mais grossos, né? Eles podem gerar toros, né? Como espirais nas suas bordas. Bom, como eu comentei, as partículas carregadas próximas à estrela central, elas podem se ligar ao campo magnético e serem ejetadas. Os jatos astrofísicos são outro tópico física estelar de altas energias que estão presentes em diversos sistemas distintos. Aqui eu trago um exemplo galáctico. A gente tem um jato, desculpa, que varre a galáxia inteira, né? A gente tem no ponto central aqui uma galáxia e o tamanho do jato astrofísico é absurdamente gigantesco, né? Eles podem chegar a 60 parsecs de distância. Então, esse fenômeno é um fenômeno relativístico. As partículas são ejetadas com velocidades muito próximas à da luz, podem atingir 0,9% da velocidade da luz. São partículas carregadas, e dentro desse plasma de elétrons, de pósitrons e de prótons, a gente tem diferentes dinâmicas, né? Esses jatos eles podem precessionar e eles pulsam de certa forma, né? A gente tem aqui, por exemplo, essa imagem do objeto Herbert Haro 34, em diferentes anos aqui, 94, 98 e 2007. A gente consegue observar o avanço, né, dos nós aqui, mas mais do que isso, a gente consegue observar a presença desses nós, né? E isso é justamente por causa da pulsação do jato, né? Ele não emite a matéria de uma forma contínua, ele emite em pulsos. Então, conforme o pulso mais da frente encontra eventual matéria interestelar, e interage e perde energia, o pulso de trás o alcança em algum momento. E isso vai gerar diversos choques internos dentro do jato, né? Que é o que a gente consegue ver aqui, esses diversos nós, né? E aqui especificamente é o estudo da evolução desses nós conforme os anos passam, né? Bom, esses jatos, como característica principal, eles estão extremamente colimados, né? Opa. Como a gente vê na figura anterior, né? Olha a distância que esse jato consegue varrer sendo extremamente colimado antes de abrir, né? E os principais eventos, os principais fenômenos ligados à emissão desses jatos relativísticos são os efeitos síncroton e o Compton inverso. Né? O efeito síncroton é aquele onde partículas carregadas têm um movimento circular, né? Vão emitir a radiação síncroton, e o Compton inverso é quando partículas aceleram fótons. Né?
Bom, aqui eu trago algumas questões em aberto dentro do tópico dos jatos, né? Que seria como ocorre a reconexão magnética entre os bursts, né, as explosões, e os flares dos magnetários. Como esse plasma é acelerado ao longo das linhas de campo, justamente o que eu falei, né? A gente tem o disco e de alguma forma essas partículas se conectam com as linhas de campo e são ejetadas do sistema, né? Como exatamente isso acontece? Não sabemos. Qual é a eficiência real, né, do jato? Mais uma vez, a instabilidade magnetorrotacional, né? Como a turbulência e os campos magnéticos amplificam a influência da emissão. A gente faz modelos onde a gente utiliza as radiações síncroton e cômputon inverso para descrever os modelos, principalmente nos GRBs, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Mas o papel exato dessas radiações no comportamento da curva de luz ainda é uma questão em aberto. E por final, a relação dessa estrutura dos jatos e a luminosidade observada. A gente percebe que alguns jatos têm uma colimação menor e alguns precessionam mais do que outros, né? E essas relações não são totalmente claras ainda. Bom, e por fim eu vou falar um pouco dos eventos extremos nesses tópicos dos sistemas astrofísicos, né? Dentro dos eventos extremos a gente tem as supernovas e as quilonovas, né? E especificamente os GRBs que vão tratar das duas anteriores, né? Então, a supernova é o estágio final de uma estrela massiva, né? Ela morre como uma grande explosão que vai deixar como uma remanescente uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, como a gente viu na figura do início, né? Essa explosão vai liberar uma quantidade de energia absurda, né? Na ordem de 10 a 50 ergs. Já a quilonova, ela é a fusão de dois objetos compactos, a coalescência de dois objetos compactos. Usualmente a gente trata duas estrelas de nêutrons, mas a gente poderia ter uma estrela de nêutrons e um buraco negro, ou dois buracos negros. Essa coalescência da quilonova, ela vai, além de emitir muitas ondas gravitacionais, ela vai gerar uma quantidade de energia muito grande e ela vai ser capaz de sintetizar alguns elementos mais pesados. Quando a gente estuda a evolução estelar, a gente aprende que no núcleo das estrelas a gente vai fundir alguns elementos leves da tabela periódica. Hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio. Alguns elementos mais pesados, a gente ainda não sabia muito bem como eles eram produzidos. A gente descobriu não faz muito que algum desses são produzidos em quilonovas, como por exemplo ouro. Uma explosão de quilonova pode produzir a massa da Terra em ouro, né? Bom, e por fim, os GRBs, né, que são os Gamma Ray Bursts, as explosões de raios gamas, ou em algumas traduções, surtos de raios gamas. Os raios gamas eles vão ter dois tipos distintos. Um provém de supernovas e o outro provém de quilonovas. Né? Então, eu vou falar um pouquinho mais especificamente deles agora. Né? Bom, os GRBs eles são os eventos mais energéticos conhecidos no universo. O GRB vai emitir na ordem de 10 na 50 ergs por segundo. Então, a gente tem, por exemplo, como comparação, o nosso Sol ele tem uma estimativa de vida de 10 bilhões de anos, e a energia que o Sol vai emitir durante toda a sua vida de 10 bilhões de anos é emitida em 1 segundo por um GRB. Então, esses sistemas, esses objetos, são objetos extremamente energéticos. Né? Mais duas comparações que a gente tem aqui são a luminosidade da Via Láctea, que é 10 na 44 ergs, então cerca de 6 ordens de grandeza menor do que um GRB, e o núcleo galáctico ativo mais energético mais conhecido emite 10 na 48, então pelo menos 2 ordens de grandeza menos do que uma explosão de raios gama. Bom, esse sistema do GRB ele é constituído de uma estrela compacta, um disco de acreção e um jato relativístico. Então aqui eu vou descrever um pouquinho do principal modelo que a gente usa para compreender esse sistema. A gente tem aqui o buraco negro central, com um disco de acreção, o jato relativístico e essa bola de plasma na volta seria as camadas externas ejetadas no momento da explosão. Né? A gente chama esse modelo de fireball justamente por causa disso, né? Seria uma bola de fogo. Né? Então, o que acontece é, no momento da explosão de supernova, as camadas externas da estrela são ejetadas e depois a gente tem o beam, né, o jato.
Então a gente vai ter diferentes processos, né? Primeiro a gente tem a emissão inicial aqui, né? O prompt emission, que seria esse jato relativístico que emite raios gama viajando pelo meio interestelar. Bom, esse jato ele vai ir abrindo e perdendo energia. Em algum momento ele vai encontrar as camadas que a estrela ejetou antes da explosão, né? No momento da explosão. Quando ele encontra essas camadas, ele vai ter diversas interações. E isso é o que a gente vai chamar de afterglow, né, de pós-brilho. Então, quando ele interage com essa camada que ele ejetou anteriormente, ele vai perder energia e ele vai emitir radiações menos energéticas, né? Então, a princípio, ele emitiria gama e X. E quando ele quando ele chega na fase de afterglow, ele vai emitir luz visível, rádio. E então, um último fenômeno que a gente tem dentro desse sistema da Fireball são os choques, que a gente tem o choque para frente e para trás, a gente poderia traduzir assim, né? Que é justamente essa pulsação que eu tinha comentado, vão gerar diversos choques relativísticos no sentido do jato. Contudo, esse atraso que tem entre um pulso e outro pode gerar um choque reverso, essas colisões internas podem gerar um choque que caminha no sentido contrário, né? Então a gente tem aqui o que a gente vai chamar de reverse shock. Esses fenômenos, o forward shock e o reverse shock, vão ser prescritos pelas mesmas emissões que eu comentei antes, que é o efeito síncrotron e o efeito Compton inverso. Bom, os gamma ray bursts eles têm dois tipos, fundamentalmente. Os pesquisadores perceberam que as emissões têm duas características muito fortes, que é as emissões de raios gama, ou elas têm 2 segundos menos ou 2 segundos mais. E aí a gente descobriu que isso está diretamente relacionado com seus progenitores. Então a gente vai ter duas categorias, que são os curtos GRBs e os longos GRBs. Os curtos, eles provêm de uma coalescência de estrelas de nêutrons, ou de objetos compactos, né? Então tu tem uma fusão de objetos compactos, que vai liberar esse beam, que é o próprio GRB, né? A explosão de raios gama, e o disco de acreção, com um buraco negro como objeto central. Já para os longos GRBs, a gente tem uma explosão de supernova. Ela não provém de uma fusão de duas estrelas, e sim do colapso de uma estrela massiva, né? Então a gente tem aqui os caminhos, né? A estrela explode em supernova, gerando o GRB, e como produto final a gente tem o buraco negro, o jato relativístico e o disco de acreção. E já o short GRB, né, o GRB curto, ele vem da coalescência de estrelas de objetos compactos, que vai me gerar um sistema muito parecido, mas com uma emissão de raios gama mais curta. Bom, o modelo padrão, digamos assim, para o objeto central desse sistema é um buraco negro. Esse buraco negro ele vai emitir, ele vai interagir com o disco e com o beam, com o jato, através do mecanismo Blanford-Snyker. Basicamente, ele consiste num buraco negro de Kerr, que é um buraco negro rotante. Então, as linhas de campo interagem com o disco, freando o buraco negro e alimentando o jato. Basicamente, é essa a ideia do modelo usual, digamos assim, do motor central de GRBs. Bom, algumas questões em abertos nesses eventos extremos, né? O mecanismo central, a gente tem esse modelo do buraco negro, porém ele não é unânime. A gente tem diversos modelos atuais que prescrevem a existência de magnetários como objeto central, porque isso poderia descrever alguns dados excêntricos que a comunidade possui. Fora isso, esses objetos têm tanta energia que os seus discos de acreção formam pares de partícula e antipartícula. Assim como o objeto central emite neutrinos. Então a gente tem toda essa questão de como o vento de neutrinos produzido na coluna de acreção carrega um vento de baryons no jato. Aqui justamente isso, né? Como esse jato relativístico dura períodos tão grandes, né? Em emissões de raios gama. Os processos da nucleossíntese fundamental na quilonova, né? Como esses elementos pesados são gerados. Eu comentei que
que a kilonova consegue gerar elementos como o ouro, mas de fato como esses elementos são gerados nessas explosões, não sabemos. E a conexão entre os progenitores e as propriedades da explosão, né? As propriedades da explosão de um GRB, ela está diretamente ligada se o progenitor é um buraco negro ou é um magnetar, uma superestrela de nêutrons? Não sabemos. Bom, e por fim, agora eu vou falar um pouquinho do que eu fiz no meu mestrado, né? A ideia seria aqui para vocês, né, como se fazer uma pesquisa na área de astrofísica estelar, né? De altas energias, ou qualquer outra área, na verdade, da ciência, né? Como fazer pesquisa. Bom, a gente tem que ter uma pergunta. A sua pesquisa tem que responder uma pergunta, né? Com base na tua pergunta de pesquisa, tu tem que entender o porquê que isso é relevante, quais modelos existem sobre esse tópico que tu está trabalhando e qual é o objetivo da tua pesquisa, onde tu quer chegar com as tuas propostas, né? Então aqui eu trouxe mais ou menos o que norteou a minha dissertação. O meu título do mestrado é Protomagnetares como possíveis motores centrais em GRBs longos com emissão estendida, ou seja, eu vou trocar o buraco negro por um magnetar, por uma superestrela de nêutrons, e tentar entender um pouco das consequências disso num longo GRB, né? Então a minha pergunta de pesquisa seria quais dos longos GRBs conhecidos poderiam possuir um magnetar como um objeto central, como um motor central, né? A minha principal referência, existem diversos trabalhos atuais que tratam desse tópico, mas a minha principal referência é o artigo do Metzger, de 2018, que justamente produz um modelo onde ele coloca um magnetar como motor central, e isso tem diversas consequências na curva de luz, né, na emissão da estrela. E aí o objetivo da minha pesquisa era justamente, dentro da base de dados que nós temos, dos longos GRBs, tentar identificar quais destes são candidatos, né, quais destes conseguem se encaixar no modelo do Metzger e descrever de forma satisfatória os dados observacionais, né? Então, a problemática do meu mestrado é basicamente essa que a gente tem aqui. Uma emissão padrão de um GRB com o mecanismo Bamford-Snyder de um buraco negro deveria apresentar um decaimento radioativo, então um decaimento da radiação. Então, tu tem o pico de radiação gama e conforme o tempo passa, essa radiação vai se diluindo. Acontece que alguns GRBs específicos apresentam uma coisa que a gente vai chamar de emissão estendida, ou platô de raio-x, que aqui eu trouxe 4 exemplos destes. A gente tem esse aqui, acho que é o mais pronunciado, né? A gente tem uma queda da luminosidade e em algum momento isso se estabiliza. Por um período de tempo longo até, ele emite de forma quase que constante, né? Ele tem uma emissão estendida, né? Como o próprio nome já diz. Então aqui a gente tem 4 exemplos disso. Bom, esse modelo da emissão estendida, esses dados da emissão estendida não se encaixam no modelo de um buraco negro para motor central de um GRB. E aí alguns trabalhos vão propor que isso seja, ou isso ocorre por causa que seria um magnetar o motor central desses sistemas e não um buraco negro. O que acontece? O modelo descreve que no momento da explosão de supernova, forma-se um magnetar, uma superestrela de nêutrons, uma estrela de nêutrons com campos magnéticos muito altos. E esse magnetar é um magnetar de milissegundo. Ele rota extremamente rápido. Então, a interação desse campo, das linhas de campo magnético extremamente poderosas em alta velocidade, conseguiriam barrar a alta taxa de acreção do disco, de certa forma, impedindo o colapso gravitacional. Então, esse objeto superpoderoso poderia resistir ao colapso gravitacional por alguns instantes de tempo. E essa interação complexa entre a magnetosfera e o disco de acreção poderiam gerar aquele padrão onde existe uma emissão constante. De certa forma, existe alguma configuração desse sistema onde a energia de rotação, podemos colocar assim, a rotação perdida pela interação das linhas com o disco, se iguala à energia ganha por se alimentar da matéria do disco. Então, tu tem um balanço energético, né? Isso poderia produzir aquele platô. Bom, a gente vai chamar isso de uma criação de fallback, né? Que seria uma matéria de retorno. Ocorre a explosão e uma fração dessa matéria é recapturada pelo forte campo gravitacional, né? Então, é uma criação de fallback. A acreção, ela
ela fornece energia rotacional adicional. Então, quando a estrela ela se alimenta, ela rota mais rápido, ela ganha um spin-up, que a gente vai chamar, né? Ela gira mais rápido. Já a interação do disco com as linhas, o disco, de certa forma, aperta as linhas, e isso pode aumentar a região da calota polar. E como eu comentei, a gente também tem a aniquilação de pares dentro do disco. Então a gente tem que entender um pouco como emite esse sistema, né? Esse sistema complexo, onde a gente vai trocar o buraco negro por um magnetar. Como isso vai emitir, né? Como a gente vai detectar isso aqui da Terra. A detecção normal, a detecção padrão, que a gente vai chamar de modelo canônico das estrelas de nêutrons, a gente considera a estrela de nêutron um dipolo magnético rotador. Então a gente vai pegar a equação do dipolo magnético rotador e igualar isso à derivada da energia rotacional. Né? A gente vai dizer que a energia que a estrela perde por rotação é equivalente à sua emissão do dipolo magnético rotador. Então a gente só iguala essas equações e a gente chega nisso daqui. A gente depende do momento de inércia, da velocidade angular e da sua derivada. A equação que há de ser resolvida para que a gente possa prescrever, né, a luminosidade de Spindal, essa é a prescrição para ômega, né, que é essa aqui de baixo. A gente simplesmente vai chamar o K dessa constante aqui, né, o momento magnético, o ângulo entre o eixo de rotação e o eixo magnético, e a velocidade da luz a gente vai dizer que é uma constante. E a partir de agora a gente vai chamar a luminosidade dessa forma, tá? Energia de Spindal, que seria, desculpa, luminosidade de Spindal, que seria a luz que a estrela emite devido à perda de rotação. O termo pode ser um pouco confuso, mas é isso que ele quer dizer. Bom, esse sistema aqui é para uma estrela padrão, né? Uma estrela normal. Aqui a gente tem, mas a gente não está tratando disso, né? A gente está tratando de um magnetar num sistema com disco de acreção. Bom, a gente precisa de uma prescrição para essa acreção, né? Como ocorre essa acreção? Aqui a gente vai usar o modelo desse artigo que eu citei, do Metzger. Ele vai dar essa prescrição da acreção vai ser dada por essa expressão, onde a gente tem a massa de fallback e o tempo de fallback, que seria a massa capturada nesse momento da explosão, e ele vai acretar em um certo tempo característico. Para esse nosso sistema, a gente vai setar 0,8 massas solares como limite, porque mais do que isso geraria o colapso gravitacional para um buraco negro. E a gente vai setar um tempo de acreção entre 100 e 1000 segundos. Isso aqui é linkado, é relacionado com a camada da estrela que é capturada. Conforme mais interna a camada da estrela que é capturada, maior a sua densidade e menor o seu tempo de acreção, né? Então, para um sistema esperado nesse sistema do GRB, seriam estes valores. Bom, aí, nesse sistema, sempre ocorre a acreção. Aqui a gente precisa distinguir duas coisas para não gerar confusão, né? O termo Spindal e o termo luminosidade de Spindal. Spindal é basicamente uma perda de rotação. Luminosidade Spindal é a luz liberada por perda de rotação. Então são duas coisas distintas. A gente vai falar dos dois termos aqui e pode ser que ele gere confusão, né? A ideia principal é que a estrela rotante, as linhas de campo acompanham a rotação da estrela. Então as linhas rotam sincronizadas com a estrela. Acontece que o disco, quando encontra essas linhas rotantes, ele vai sentir um vento centrífugo. As linhas de campo exercem uma força centrífuga contra o disco. E o disco, por sua vez, vai pressionar essas linhas de campo. E aí a gente tem duas possibilidades, basicamente. Ou o campo tem força suficiente para ejetar o disco e não ocorre acreção, ele ejeta o disco para longe, ou esse disco vence do campo e é acretado pelas linhas de campo abertas, né? O disco nunca vai ser canalizado pelas linhas de campo fechada, porque a gente tem que lembrar que o disco é um plasma magnetizado, né? São compostos de partículas com carga. Então, caso ocorra acreção, essa acreção vai ocorrer pelas linhas de campo abertas. Então, nesse sistema onde o campo magnético vence esse cabo de guerra e ejeta a matéria do disco, é o que a gente vai chamar de regime de Propeller, é o regime de hélice. Ou seja, a matéria é toda ejetada, não existe acreção. O campo magnético varre a matéria para longe, né? Então, se a gente tem acreção, a gente tem spin up. Quando a estrela se alimenta, ela ganha energia rotacional. Então ela gira mais rápido, spin up.
Quando tu não tem acreção, quando a matéria é ejetada, a estrela, na verdade, quando as linhas de campo interagem com o disco, isso de certa forma gera um freio na estrela, então tu gera um spin down. A confusão pode vir mais para frente, porque o spin up gera um aumento na luminosidade de spin down. Então a estrela gira mais rápido e isso faz com que ela emita mais luz por perda de giro. Então pode já ser um pouco confuso. Bom, aí a gente precisa entender quando isso acontece, né? Quando o disco magnético ganha esse cabo de guerra e quando que as linhas de campo vão ganhar esse cabo de guerra, né? Então a gente vai definir aqui raios críticos. A gente vai definir o primeiro raio, que é o raio magnético. É o ponto onde a pressão dessa força centrífuga das linhas de campo é igual à pressão da frente de choque do disco. Existe um ponto do disco de acreção onde esses caras são iguais, né? Onde a força centrífuga e a força do disco são exatamente a mesma. A gente vai chamar isso de raio magnético. A gente vai definir um segundo ponto, que é o raio de corrotação, que é o disco de acreção ele segue as leis de Kepler. Então, os pontos mais distantes da estrela rotam mais devagar e os pontos mais próximos rotam mais rápido. Então, existe algum ponto desse disco onde a matéria rota sincronizada com a estrela. Os dois rotam perfeitamente sincronizados. Esse ponto é o raio de corrotação. Bom, esses caras são importantes por quê? Quando o raio magnético for menor do que o raio de corrotação, a acreção ocorre de forma eficiente. Por quê? O raio magnético é o ponto onde as pressões são iguais. Então, se o raio magnético é interno ao raio de corrotação, aqui o raio de corrotação é onde a matéria rota junto com a estrela. Se tu está para a parte interna, a matéria está rotando mais rápido que a estrela. Então, quando ela encontrar o momento onde as forças são iguais, ela tem mais velocidade do que o campo magnético. Então, por inércia, ela consegue vencer essa barreira e ser acretada. Ela consegue ser canalizada pelas linhas de campo aberta. Já no contrário, onde quando o raio magnético é maior do que o raio de corrotação, ocorre justamente o contrário. No ponto onde as forças são iguais, as linhas de campo rotam muito mais rápido do que o disco. Então, isso é uma barreira que impede a acreção. Na verdade, ele vai jogar a matéria do disco para longe, né? Ele vai ejetar essa matéria, fazendo o regime que a gente chama de propeller, né? De hélice. E, por fim, a gente tem o ponto onde esses caras são iguais, né? Quando as forças se igualam, é exatamente o mesmo ponto onde a matéria rota sincronizada com a estrela. O que acontece nesse ponto específico? Acontece que o spin down gerado pelo freio magnético que as linhas de campo fazem interagindo com o disco vai ser igual ao spin up da acreção. Então, em outras palavras, o que ele perde de rotação pela interação das linhas com o disco é exatamente o que ele ganha de rotação por se alimentar do disco. Então, você tem um equilíbrio nesse momento. A quantidade de energia que tu ganha é a mesma que tu emite. Então, isso geraria aquele platô no gráfico. O platô no gráfico nada mais é do que uma emissão constante. A estrela está emitindo exatamente a mesma luminosidade conforme o tempo passa. Isso seria gerado justamente por esse raio de equilíbrio, né? Por esse momento onde o raio magnético é exatamente igual ao raio de corrotação. Bom, e a gente vai definir aqui um parâmetro. Isso aqui é só um parâmetro que nos ajuda para setar as coisas no código e etc. Bom, a gente tem que definir um último raio crítico, porque o que acontece é o seguinte, esses raios não podem se encontrar em qualquer lugar, em qualquer distância, porque as linhas de campo rotam junto com o magnetar. Só que conforme eu me afasto do magnetar, conforme as linhas vão mais para longe, elas têm que ter maior velocidade azimutal para acompanhar o magnetar. E existe um limite, que é quando essas linhas de campo atingem a velocidade da luz. As linhas de campo não podem rotar mais rápido do que a luz. Então, a última linha de campo fechada vai ser no momento onde ela atinge a velocidade da luz. A partir desse certo ponto, todas as linhas de campo serão abertas, né? Então, a gente tem aqui o exemplo da figura. Essa linha de campo aqui interna, ela não precisa ter uma velocidade muito maior do que a da estrela para rotar junto com ela. Conforme eu me afasto, as linhas de campo têm que ter velocidade cada vez maiores para rotar junto com a estrela. Existe um limite, que é quando a linha de campo atinge a velocidade da luz. Ela não pode ter velocidade maior do que a da luz. Então, para as linhas externas ao raio do cilindro de luz, todas elas serão abertas, né? Não vai ter uma linha de campo fechada.
Então a gente precisa definir aquelas nossas relações de raios em termos destes caras, né? Em termos do raio do cilindro de luz. Porque ele é que vai nos definir se há ou não acreção. Porque se o disco encontrar linhas de campo rotando na velocidade da luz, o disco será ejetado, né? Então, quando esses caras forem iguais, né, quando o ponto onde a pressão do campo é igual à do disco for exatamente o mesmo onde as linhas encontram a velocidade da luz, a gente vai definir mais um dos nossos parâmetros críticos. Bom, quando esse raio magnético é maior do que o raio do cilindro de luz, o disco vai encontrar linhas na velocidade da luz. Então, essas linhas vão ser abertas e o disco vai ser ejetado, né? Já para raios magnéticos internos, isso garante que o disco não necessariamente é ejetado, depende da relação com o raio de corrotação, mas isso garante que vai haver interação entre as linhas de campo e o disco. E isso por si só gera um freio no magnetar, né? Gera um spin down. E aqui a gente vai definir mais um limite, que é esse raio magnético tem como limite superior a fronteira do cilindro de luz, mas ele tem como raio inferior a superfície da estrela de nêutrons, né? Ele pode ir recuando até chegar próximo à superfície. Nesse ponto, onde o raio magnético está sobre a superfície da estrela de nêutrons, a gente define a nossa última taxa de acreção crítica. Essas taxas são só para a gente conseguir escrever as nossas equações em termos delas, né? Acho que é algo não muito necessário para se atentar nesse momento. Por fim, a gente tem aqui o nosso modelo. A gente tem o sistema onde o raio magnético é maior do que o raio do cilindro de luz, ou seja, as linhas de campo atingem a velocidade da luz e toda a matéria é ejetada. A gente tem a situação onde o raio magnético está sobre a superfície da estrela de nêutrons, a taxa de acreção é máxima, e isso eleva muito a luminosidade de spin down. E a gente tem, por fim, o sistema intermediário, onde ocorre a acreção de forma efetiva, mas o teu raio magnético não está sobre a superfície da estrela de nêutrons. Seria o sistema mais estável, digamos assim, né? E aqui a gente tem o nosso sistema, né? A gente tem aqui o magnetar. Aqui nós temos as emissões de neutrinos pelo jato, que vai sair aqui para cima. Nós temos as linhas de campo abertas, aquelas que atravessam o cilindro de luz, e nós temos as linhas de campo fechadas, que são aquelas que chegam até a borda do cilindro de luz, mas não a atravessam. Percebam que em azul a gente tem a matéria, ou a taxa de acreção, e essa matéria ela não vence as linhas de campo fechada. A acreção sempre ocorre através da canalização dessa matéria, através da última linha fechada, ou seja, ele acreta pelos polos, né? Então, para a gente para estimar a emissão, né, a luminosidade. Para a gente estimar essa luminosidade, a gente precisa entender esse F-φ, que seria a fração da superfície da estrela com linhas de campo abertas. Porque é por ali que entra a matéria, né? É por ali que vai ocorrer a acreção. Então, a gente vai ter essa relação, que seria essa fração da superfície, com relação às linhas que atingem o cilindro de luz. A gente vai ter que usar algumas equações de linhas de campos fechadas, algumas condições iniciais, resolver algumas integrais. Isso não é o caso para cá. E a gente vai chegar para esses três resultados. A gente vai chegar quando existe o regime de hélice, né, a ejeção do disco. Nós temos essa emissão, um fator RLC sobre um fator RNS. Aqui o sistema mais estável, que é o que a gente está interessado, onde ocorre a acreção, que surge um fator raio do cilindro de luz ao quadrado sobre raio magnético ao quadrado. E por fim, o sistema onde o disco é ejetado, né? Eu me confundi aqui, desculpa, eu falei ao contrário no primeiro. Esse primeiro é o onde ocorre a acreção máxima, né? Onde o disco está sobre a superfície da estrela. Esse último é quando o disco é ejetado. Percebam que quando o disco é ejetado, nós não temos os fatores de raio, dos raios críticos, porque a gente obteve a equação do modelo canônico, né? Se não tem disco, é um pulsar isolado, então é a mesma equação lá de uma estrela de nêutrons padrão, né? Bom, beleza. A nossa luminosidade de spin down vai ser descrita por essa equação aqui do meio. Mas, e aí? Porque eu preciso prescrever ômega, né? Eu preciso prescrever a velocidade angular que tem uma analogia com o período que a gente consegue, de certa forma, mensurar.
Como isso vai ocorrer? Bom, a acreção, por si só, ela vai alterar o torque sobre o magnetar, né? A gente tem aqui a derivada do momento angular, né? Então, um magnetar isolado, ele só teria um torque de spin down, né? Que seria a perda de rotação através da emissão de luz. Nesse caso, tu vai ter um torque de acreção. A acreção ela pode aumentar ou diminuir o torque, dependendo daqueles regimes que a gente conversou. Mas tu vai ter um torque de acreção. Bom, o torque é dado pelo momento de inércia vezes a velocidade angular. E aqui o nosso torque de spin down, a gente conhece a expressão. E já o nosso torque de acreção vai ser dado por essas duas condições. Né? A condição crítica, onde o disco está sobre a superfície da estrela, e a condição intermediária, que é o nosso interesse. Não temos uma terceira, porque na terceira opção é quando o disco é ejetado, algo não tem torque. Né? Torque de acreção, claro. Então, tomando o sistema que a gente está interessado, essa fração é o que vai amplificar ou reduzir o nosso torque de acreção. Né? E aí a gente pode só analisar aqui se essa fração for maior do que 1, isso vai gerar um aumento no spin down, que por sua vez vai reduzir a velocidade angular e que aumenta a RC. Né? Se a gente olhar lá para a expressão do RC, a gente vai ver que esses caras são inversamente proporcionais. E a gente tem aqui a relação contrária, né? Quando essa fração for menor do que 1, ômega cresce e a RC diminui. O que isso quer dizer? Que o sistema sempre tende ao equilíbrio. Se isso é maior do que 1, esse cara vai cair e logo esse cresce até que essa fração seja 1. Então, o sistema ele tem o seu tempo de relaxamento, de relaxação, podemos colocar assim, mas ele vai atingir mais cedo ou mais tarde o período de equilíbrio, né? Onde o raio magnético vai... essa fração vai dar 1, né? O raio magnético vai encontrar o raio de corrotação. Bom, e aqui por fim, né, nesse sistema que a gente nos interessa, a gente vai ter uma amplificação da luminosidade de spin down devido a um spin up no magnetar. Por isso que eu tinha comentado que poderia ser confuso. Né? O magnetar rota mais rápido, consequentemente perde mais energia por rotação. Bom, então, com base em todo esse modelo, né, o que eu fiz no meu mestrado? A gente sacou os dados dos telescópios Fermi e Swift, porque o que a gente tem no telescópio não é diretamente a luminosidade, né, mas o fluxo. Então a gente precisa, para obter esse spin down, a gente precisa sacar a distância da estrela. Então a gente precisou setar as estrelas que tivessem redshift, né, tivessem essa característica de emissão estendida, mas que tivessem redshift. E isso já limitou muito o número de estrelas, né. A gente vai usar o modelo do Flat Universe, né, do universo plano, para encontrar essas distâncias. E feito esse processo, a gente obteve 17 longos GRBs. Bom, esses 17 longos GRBs foram extraídos através do BAT XRT, né, isso são as bandas dos satélites, né, e a gente obteve as suas curvas de luz. Então a gente resolveu todas essas equações em um código, e aqui a gente tem um exemplo em vermelho nós temos uma estrela de nêutrons padrão, a curva de luz de uma estrela de nêutrons padrão, versus a curva de luz de um magnetar nesse regime de acreção. Né? A gente repara que a gente tem um gap energético muito grande e a gente tem esse comportamento desejado, né? um platô. Aqui são os valores os valores estándar que eu setei só para gerar esse resultado preliminar. Bom, a ideia principal era, bom, eu tenho esse conjunto de dados que eu coletei dos telescópios e eu tenho esse modelo. Agora, como eu sei qual estrela se encaixa em ser um magnetar? Né? Como a gente viu ali, a luminosidade depende de 6 parâmetros. Né? Depende da taxa de acreção, da massa acretada, do tempo de acreção, do campo magnético, do raio da estrela e do período. Então, como eu sei qual parâmetro tem qual valor para dar o resultado que eu saquei do telescópio? Para isso, a gente vai usar uma técnica estatística, que é o Markov Chain Monte Carlo. Basicamente, vai usar duas técnicas distintas juntas, né, que seriam as cadeias de Markov e o método Monte Carlo. A cadeia de Markov é basicamente a probabilidade de um evento acontecer dado outro, né, dado um evento anterior. E já o método de Monte Carlo é um método de caminhadas aleatórias, né, como se eu tivesse um alvo que eu quero acertar e eu atiro para todos os lados, eventualmente eu acerto esse alvo. Né.
Então, a gente vai se basear aqui no teorema de Bayes, né, que seria a probabilidade de um evento A qualquer acontecer dado um evento B. Né? Bom, os nossos dados são os dados que eu coletei do telescópio, né, dos telescópios, e os intervalos de confiança. Pelos modelos das estrelas de nêutrons, a gente sabe mais ou menos que o campo magnético de um magnetar tem que estar ali entre 10 na 14 e 10 na 15 Gauss, que o período tem que ser aproximadamente de milissegundos. Então, a gente tem ali um intervalo, né, um range de valores confiáveis. Então, é isso que a gente vai definir. Definindo isso, a gente postula, a gente propõe que essa distribuição vai seguir uma distribuição normal, né? Vai seguir uma distribuição gaussiana. Então aqui ela vai ser calculada através dessa expressão, onde a gente tem aqui os dados observacionais e o erro que o próprio telescópio nos fornece, né? E os valores de entrada da minha função. Então, para cada tempo e para cada ômega, eu vou calcular com base nos dados. Né? Então, a estrela X tem o tempo tal e o ômega tal. Eu calculo na minha expressão para cada valor da tabela de cada estrela. Né? Então, com isso, eu gero a curva exatamente em cima dos valores observados. Né? Então, a gente tinha que setar as probabilidades a priori, né? Ou seja, os intervalos de confiança, foram setados esses valores. Né? Como a gente trata de magnetar, a gente ficou entre 13 e 16, que seriam aqui praticamente rompendo o limite quântico do campo magnético, mas os tempos de fallback a gente já tinha descrito entre 100 e 1000 segundos, as taxas de acreção para não haver o colapso, e os períodos na casa do milissegundos. Né? Então, esse código vai verificar quais desses valores melhor se encaixam com os dados observacionais. Aqui faltam dois parâmetros, porque a gente não aproximou a massa nem o raio, porque esses valores são muito standard, são muito padrões. Né? Então, a massa de estrela de nêutrons não vai variar não varia muito de 1,4 e os raios de 10 km. Então, esses valores não foram estimados, foram setados como fixos. No final, o código usou 128 caminhantes, né? 128 walkers, distribuídos aleatoriamente em torno dos valores centrais. Né? Então, a gente forneceu valores iniciais e esses caminhantes vão percorrer o espaço de parâmetros de forma a achar uma melhor convergência. Né? No total, foram dados 20 mil passos, o que gerou 2 milhões de amostras para cada parâmetro. E aí, por fim, aqui eu vou trazer alguns dos meus resultados, porque eu fiz isso para 17 estrelas, né? Então, para não ficar muito maçante. A ideia é só mostrar para vocês o que se pode fazer numa pesquisa, né, de mestrado. Então, aqui eu tenho os pontinhos azuis são os dados que eu coletei do telescópio. E a gente percebe aqui que a gente tem a emissão estendida, né, o platô de raio-x, a emissão aproximadamente constante da estrela, e depois a gente começa um decaimento. Né. Todos os meus plots, que são as linhas contínuas, o verde, o modelo e em cinza a incerteza, todos os meus plots eles não vão fitar essa parte pós 10 na 3 segundos. Porque essa parte ela é onde entra as interações do afterglow, que eu tinha comentado no início, que é quando o jato encontra aquela matéria que já se dejetada primeiramente na explosão. Então, nesse momento, ocorrem as interações síncroton e cômputon inverso. A gente não modelou essas equações porque não era o interesse. Né? O interesse era justamente fitar a emissão estendida, que é o que o magnetar pode proporcionar de diferente ao buraco negro. Então, eu trouxe 4 exemplos aqui dos meus resultados, que foram 4 exemplos distintos. Né? Esse seria o mais bem comportado aqui, um período de milissegundo, uma massa próxima ao limite, ao colapso, um tempo razoável, né? Entre 100 e 1000, tá? 300, bem razoável, e um campo de magnetar. Né? Então, a gente teve aqui um fit bem satisfatório para a parte do platô e para o início do decaimento radioativo também. Posteriormente, quando não se esperava o plot, não teve o que é um bom sinal. Né? E esse dado lateral é basicamente a distribuição dos caminhos aleatórios em torno de uma convergência. Né? A gente tem aqui um segundo modelo de resultados, que seria os modelos que exigiram maior campo gravitacional.
Desculpa, maior campo magnético, que é justamente os modelos onde existe um gap muito grande entre a emissão estendida e o decaimento inicial. Existe um gap energético muito grande. Então a curva tem que ter esse comportamento exótico muito pronunciado. E isso exigia do código campos muito altos. Então esse seria um segundo categoria de resultados que eu obtive. Né? Resultados onde os campos tiveram que ficar na faixa dos 10 na 15 para obter essa queda abrupta. Perceba-se que a incerteza ficou muito maior, né? A gente consegue ver em cinzinha a incerteza muito mais pronunciada do que antes. Por fim, uma terceira categoria de resultados são aqueles que não apresentam afterglow, né? Esse GRB mesmo, o 120624B, ele apresenta somente um fóton aqui de afterglow, né? O que, para questões estatísticas, não é irrelevante, né? Eu tenho um dado só. Então, o não fit, né? O não fitar o afterglow aqui é um bom sinal, porque o código não poderia fazer isso. Mas se eu não tenho afterglow, eu fico meio sem saber se ocorreu o que eu esperava ou não, né? Porque eu não tenho os dados aqui. Então essa gerou uma terceira categoria, que é uma categoria onde o fit principal ficou bom, mas a parte secundária é inconclusiva. E por fim, eu tenho o GRB 221009A, que é o GRB mais exótico conhecido, é o GRB que emitiu a maior energia inicial já registrada, e esse GRB só tem os seus dados públicos a partir de 1000 segundos. Então, a gente não conseguiu fazer o fit da parte onde o modelo é mais efetivo, contudo, a gente optou por colocar ele igual no trabalho, porque ele é o GRB mais exótico conhecido e um dos maiores fontes de estudo atualmente. Então, a gente se preocupou em entender como o modelo poderia se comportar nesse tipo de GRB, né? Além da sua alta emissão inicial, que não aparece aqui porque os dados não são públicos, nós temos um tempo de duração muito grande, né? Se a gente olhar aqui, ó, os tempos todos morrem em 10 na 6, né? E a gente tem aqui uma ordem de grandeza a mais, né? Então, para esse GRB, para a gente fitar a maior quantidade de dados dentro da faixa de tempo esperado, que seria esse pico aqui, a gente teve que obter esses conjuntos de valores, onde a gente obteve um campo magnético no limite do que seria um magnetar, né, no limite inferior, 10 na 13. Aqui eu não trouxe, mas para quem se interessar, na dissertação a gente dá um zoom aqui para mostrar como a distribuição aqui ficou boa, por mais que essa reta não condiza com os dados que a gente, por mais que não sejam públicos, a gente sabe que são muito energéticos. Então esse foi o quarto grupo de resultados, que é o único que só possui um GRB no grupo, que foi o que gerou um resultado inconclusivo. Então, de forma geral, os resultados da dissertação foram 17 GRBs ajustados. Desses 17, 16 puderam ser prescritos pelo modelo, tudo indicaria que poderiam ser magnetários de milissegundo, os motores centrais desses GRBs. A gente percebeu que o campo magnético é o fator crucial na oscilação, nessa queda brusca e no platô de raio-x. E, bom, então ficaram 9 desses, apresentaram um comportamento mais liso, digamos assim, mais suave, né? Onde a gente tem os decaimentos típicos entre 10 e 100 segundos, 10 e 1000, desculpa. 5 apresentaram as mudanças bruscas nas emissões, os altos campos magnéticos necessários. 2 não apresentaram afterglow, onde, mais uma vez, né, o código consegue prescrever na parte principal, mas na parte que seria uma validação fica em aberto. E por fim, o nosso GRB especial aqui, que tivemos um resultado inconclusivo. E, bom, algumas limitações do modelo, né? Primeiramente, a gente considerou só esse sistema de acreção mais estável, digamos assim. A gente não considerou a acreção crítica, onde o raio magnético é empurrado para cima da superfície da estrela. Então, isso poderia ser uma consideração futura, né? Outra consideração futura foi que a gente mostrou no artigo de 2024 com o professor Bernal, que altas acreções sobre estrelas de nêutrons podem alterar o campo magnético, podem gerar uma variação temporal no campo. E nesse modelo utilizado aqui, a gente setou o campo como constante. Então, esse poderia ser um ingrediente físico a mais, né?
Entender como a taxa de acreção espreme as linhas de campo e altera o campo magnético. Depois, mais um passo poderia ser expandir o código para justamente fitar o afterglow, né? Introduzir no código as rotinas para calcular os efeitos synchrotron e cômputo inverso, para justamente aqueles dados após 1000 segundos também serem ajustados ao modelo. E um último ajuste, a gente poderia usar alguns filtros para separar essas radiações, né? Ali a gente tem basicamente a curva de luz. A gente poderia separar isso nas suas bandas, né? X, gama, óptico, rádio. Isso poderia facilitar a análise dos processos físicos, né? O síncronon vai produzir mais radiação do tipo tal. Se eu tiver as bandas separadas, eu consigo fazer uma análise mais criteriosa sobre qual fenômeno físico influencia mais em qual característica. Por fim, as considerações finais do trabalho, que foram basicamente o que eu acabei de compreensão do modelo do protomagnetar acretor, a solução de todas as suas equações através de códigos, a construção do modelo estatístico que vai me gerar esses ajustes, a interpretação dos modelos, das limitações do modelo, né? Entender até onde eu posso concluir alguma coisa devido às limitações impostas, e as perspectivas futuras, que seriam justamente a incrementação desses ingredientes físicos faltantes, e isso poderia abrir uma porta para tentar entender a conexão dos protomagnetares, não só com os longos de RBs, que é algo que a literatura explora bastante, mas com os curtos de RBs e com as supernovas superluminosas, que é algo que a gente não comentou aqui, mas existe uma perspectiva de que os magnetares poderiam estar relacionados com uma categoria de supernovas que são superluminosas. E é isso aí, eu trouxe aqui algumas das referências principais só. Se alguém tiver alguma pergunta. Eu tenho uma. Como foi o processo para decisão de tema de pesquisa? Quem foi que deu a ideia, ou você propôs, ou o professor? Eu acho que é sempre difícil, né? Eu sou bem indeciso, particularmente. É sempre difícil decidir o que a gente vai fazer, né? A gente não tem grandes conhecimentos do que está sendo feito atualmente na fronteira da ciência e o que eu posso fazer para contribuir para esse tópico em específico, né? Como tu falou no início, né? Eu fiz um mestrado sanduíche na UNAM, na Universidade Nacional Autônoma do México, e eu fiz parte de um grupo lá bem consolidado, né? Então essa foi uma ideia proposta para mim, né? O professor já tinha essa ideia engavetada há algum tempo, e eu tinha trabalhado no TCC com discos de acreção em sistemas isolados, né? Sem campos magnéticos. Tinha trabalhado com mais simulação computacional. Então foi me feita essa proposta e eu aceitei. Mas é sempre um desafio a gente tentar achar o que a gente vai fazer, né? Mas eu acho que nessa etapa preliminar, que é o mestrado, né? Que é uma, com tudo, é uma formação para a gente chegar no doutorado, né? Então, acho que faz parte a gente bater na porta do professor e perguntar quais são as ideias, que com certeza eles têm várias ideias engavetadas ali para nos propor. Obrigada, Henrique, pela palestra, por Eu ter que aceitado o agradeço. convite. Um aviso ao pessoal. Ainda tem palestra hoje de noite. Não vai ser eu que vai estar apresentando a palestra. E amanhã nos encontramos também aqui com palestras de tarde e presencialmente vai ter o mini curso de duração de 2 manhãs, tanto na quinta quanto na sexta. O pessoal que está aqui presente, por favor, assinem a chamada. É isso, obrigada. Tchau.